do que qualquer inimigo de Israel. 70.000 pessoas mortas em 3 dias, por causa de uma decisão de Davi. Você conhece Davi, certo? O menino pastor, que derrubou Golias. O rei sábio, que escreveu os salmos. O adorador apaixonado, que dançou na frente da arca. Mas ninguém te contou sobre o outro Davi. O Davi que virou o líder de bandidos. O Davi que planejou assassinatos. O Davi cuja arrogância custou 70.000 vidas inocentes. Hoje, nós vamos desmontar o mito dourado. Vamos revelar os 7 erros devastadores que quase destruíram Israel. Erros tão graves que, se Davi vivesse hoje e sua ficha criminal fosse exposta, a maioria das igrejas fecharia as portas para ele. Mas, curiosamente, Deus não fechou. E é exatamente por isso que você precisa ficar até o final. Erro 1. A ferida original, o filho invisível. Para entender os monstros que Davi criou, precisamos conhecer o menino ferido que ele foi quando Samuel chegou para ungir o futuro rei. Jessé apresentou 7 filhos, 7, mas Davi nem foi chamado para a sala. O próprio pai achou que ele não valia o tempo do profeta. Ele foi deixado no campo invisível, esquecido entre as ovelhas. Pense na psicologia disso. Ser tratado como ninguém pela própria família cria feridas profundas. Cria uma necessidade desesperada de provar valor, de ser visto, de ser poderoso. E quando esse menino rejeitado finalmente ganha poder, as consequências são explosivas. Quando Davi levou comida para os irmãos na guerra, Eliabe o humilhou publicamente. Por que você desceu aqui? Conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Essa rejeição plantou sementes venenosas que brotariam como espinhos pelo resto da vida dele. Erro 2. O fugitivo, líder de milícia. Depois de matar Golias, Davi deveria ter vivido feliz para sempre, certo? Errado. Saul, consumido pela inveja, começou a persegui-lo como um animal. E aqui, a história fica sombria. Para a Survivor, Davi não agiu como um santo. Ele fingiu estar louco, babando na própria barba, arranhando portões, como um animal desesperado. Depois, ele se escondeu na caverna de Adulão. E sabe quem se juntou a ele? A Bíblia é cirúrgica. Ajuntaram-se a ele todos os homens endividados, amargurados e em aperto. Traduzindo, Davi virou líder de uma gangue de 400 criminosos. Não era um grupo de oração. Era uma milícia paramilitar, cobrando proteção no deserto. Tem até uma história onde Davi manda uma mensagem para o fazendeiro Nabal, pedindo contribuição. Quando Nabal recusa, Davi pega 400 homens armados e parte para massacrar toda a família. Só não aconteceu, porque Abigail interceptou com presentes e humildade. O menino doce que tocava harpa morreu naquela caverna. Quem saiu de lá foi um sobrevivente traumatizado, com sangue nas mãos. Erro 3. O rei corrupto, Betzeba e assassinato. Mas o pior fracasso de Davi não aconteceu na dificuldade, aconteceu no sucesso. A Bíblia começa o relato da queda moral com uma frase devastadora. Na época em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Ele ficou ocioso, confortável, entediado, e foi nessa tarde que ele viu Batseba tomando banho. Vamos parar de romantizar isso. Não foi uma história de amor. Ele era o rei, o homem mais poderoso da nação. Ela era esposa de um soldado. Quando o rei manda te buscar, você tem escolha real. Isso foi abuso de poder, puro e simples. Mas o verdadeiro horror, quando ela diz estou grávida, o homem segundo o coração de Deus se transforma num mafioso. Primeiro, ele tenta manipular Urias, embebedá-lo, enganá-lo, mas Urias tinha mais honra bêbado do que Davi tinha sóbrio. Então, Davi faz o impensável. Ele escreve uma carta ordenando a morte de Urias e, detalhe de crueldade cinematográfica, ele entrega a carta para o próprio Urias levar ao general. Davi fez o homem carregar sua própria sentença de morte. Isso não é um erro. Isso é homicídio qualificado, planejado, frio nesse momento. Davi não era um herói. Ele era um vilão. Erro 4. O pai negligente, a casa em caos. Deus perdoou Davi, mas não cancelou as consequências. E aqui vemos o lado mais triste. O pai fracassado. A espada que ele usou contra Urias se voltou contra a própria casa. Seu filho Amnon estuprou a própria irmã, Tamar, e o que o grande rei fez? Nada. A Bíblia diz que ele ficou muito irado, mas não tomou nenhuma atitude. Talvez sua própria consciência pesada o impedisse de julgar um crime sexual. O silêncio de Davi criou monstros. Absalom, cheio de ódio pela omissão do pai, assassinou o irmão e depois se rebelou contra Davi. Imagine a cena. O grande rei Davi, fugindo de Jerusalém, descalço, chorando,
Expulso pelo próprio filho, o círculo se fechou. Ele voltou a ser o que sempre foi, um fugitivo. Sua família virou um cenário de guerra civil e incesto e morte. Tudo porque ele soube governar uma nação, mas não soube governar a própria casa. Erro 5. O acúmulo de poder, mulheres e complicações. Outro erro que fermentou problemas foi o acúmulo de esposas e concubinas. Deus havia deixado claro que o rei não deveria multiplicar mulheres para si, mas Davi foi colecionando relacionamentos. Isso criou rivalidade, ciúmes, filhos concorrendo por espaço, disputa por herança e poder. Esse ambiente tóxico contribuiu diretamente para as tragédias familiares. Às vezes o pecado não explode de uma vez. Ele vai sendo construído em decisões normais, aceitáveis, até que um dia a casa desaba. Erros 6 e 7. Orgulho militar, o censo que matou 70 mil. E agora, chegamos ao erro que deu origem ao título desse vídeo. Já no final da vida, com o reino estabelecido, Davi mandou fazer um censo militar. Joabe, o general, tentou alertar. Por que o rei deseja fazer isso? Mas Davi insistiu. Por quê? Porque, depois de tantas vitórias, ele queria saber o tamanho da própria força. Ele parou de confiar em Deus e começou a confiar nos números. Era orgulho, pura autossuficiência espiritual. Deus se irou, e veio juízo sobre Israel. A praga que se seguiu matou 70 mil homens, 70 mil, por causa de uma decisão nascida em orgulho. Diante da tragédia, Davi finalmente desabou. Fui eu que pequei. Essas ovelhas o que fizeram que a tua mão caia sobre mim. O pecado de um líder nunca atinge só ele, sempre respinga em pessoas inocentes. O mistério, por que Deus não o abandonou? Diante dessa ficha criminal, adultério, assassinato, negligência paterna, genocídio por arrogância, por quê? Porque Deus não desistiu dele. A resposta está na diferença entre Davi e o rei Saul. Quando Saul errava, ele dava desculpas. Foi o povo, foi a circunstância. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele não deu uma única desculpa. Ele olhou para o profeta e disse apenas: pequei contra o Senhor, sem rodeios, sem justificativas, sem teatro. E então, ele escreveu: cria em mim um coração puro, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que o trono não valia nada sem a presença de Deus. O coração segundo Deus não era um coração perfeito, era um coração quebrantado. Deus não amava a perfeição de Davi, porque ela não existia. Deus amava a honestidade brutal de Davi. Aplicação: o espelho para hoje. Por que essa história importa para a Voca Hold? Porque talvez você também carregue a síndrome de Davi. Momentos de grande fé, seguidos de quedas terríveis. Talvez você tenha ferido pessoas, sido arrogante, se escondido em cavernas. A história de Davi nos ensina que o fim da linha não é o fim da linha. É o orgulho de não admitir o erro. Deus pode usar gente quebrada. Na verdade, é só esse tipo de gente que ele usa porque vasos quebrados deixam a luz passar.